Eu ainda sinto o gosto de ferro na boca quando lembro daquela manhã de agosto de 2012. Acordei com a boca cheia de sangue, o travesseiro encharcado de vermelho escuro, e aquela dor no pescoço que já vinha me atormentando há semanas finalmente me derrubou. Vomitei sangue no chão do quarto e foi meu vizinho, seu Raimundo, que me achou desmaiada e me levou correndo para o hospital de Gurupi. Quando o médico saiu da sala de exames com aquele rosto pálido, segurando a tomografia nas mãos trêmulas, eu sabia que algo estava muito, muito errado. Mas nada, absolutamente nada, poderia me preparar para o que ele ia dizer. Dona Sebastiana, ele falou baixinho, fechando a porta do consultório. A senhora tem uma fratura parcial na traqueia. Eu não entendi direito no começo, fiquei olhando para ele sem piscar. Então ele continuou, e cada palavra foi como um soco no estômago. Alguém apertou seu pescoço com força suficiente para quase quebrar. Mais um pouco, e a senhora morria asfixiada. Ele apontou para os hematomas roxos e amarelados que eu vinha escondendo debaixo de lenços e blusas de gola alta. Pelos sinais, isso aconteceu várias vezes. Toda noite, eu diria. E pelas marcas, foi mão grande, mão de homem. Meu nome é Sebastiana Rodrigues da Silva, mas todo mundo aqui no interior de Tocantins me conhece como Dona Tiana. Tenho 73 anos completos, agora em janeiro de 2026, e moro numa casinha de tijolos na beira da estrada que liga Porto Nacional a Palmas, bem pertinho do povoado de Luzimangues. Nasci em 1952, filha de parteira e neta de benzedeira, numa época em que Tocantins ainda era parte de Goiás, e as estradas de terra vermelha eram o único jeito de chegar em qualquer lugar. Minha pele é morena queimada de sol de roça, cheia de manchas de idade e rugas fundas ao redor dos olhos de tanto rir e chorar. Minhas mãos são grossas, calejadas de 60 anos, pegando em cabo de enxada, lavando roupa em tanque e, principalmente, aparando o bebê que vinha ao mundo. Fui parteira por 42 anos e benzedeira desde os 15, quando minha mãe me passou os segredos das orações e das ervas. Trago sempre no pescoço um terço de madeira de pequi que foi da minha mãe, com contas gastas de tanto rezar. É minha proteção, minha companhia, meu consolo. Todas as noites, antes de dormir, eu rezava pelo menos 3 ave-marias segurando esse terço. Pelo menos rezava antes daquele agosto de 2012, quando dormir virou um pesadelo. Acordava toda manhã com a garganta em chamas, como se tivesse engolido brasas vivas. Minha voz, que sempre foi forte e clara para dar ordens durante os partos e para benzer criança com susto, foi ficando rouca, falhada, um fiapo de som que mal saía. Comecei a dormir sentada na cadeira de balanço da sala porque deitar na cama me dava uma agonia danada, um aperto no peito, uma sensação horrível de que o ar não chegava direito nos pulmões. Achei que fosse coisa da idade, sabe como é? A gente vai ficando velho e o corpo começa a reclamar de tudo. Ou então pensei que podia ser refluxo, essas coisas que dá em quem come tarde da noite. Mas no fundo, bem no fundo, tinha um medo se enrolando dentro de mim que eu não queria olhar de frente. Um medo que vinha nos sonhos, naqueles pedaços de memória confusa entre o sono e o acordar, quando eu sentia um peso no peito, uma pressão no pescoço, e acordava sufocada, o coração disparado, suando frio debaixo do lençol. Antes de continuar contando essa história que ainda dói quando lembro, eu preciso agradecer ao canal Emoção de Idade por me dar esse espaço para desabafar, para botar para fora o que ficou entalado na garganta por tantos anos. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Todos os dias tem uma história nova aqui, e quem sabe a próxima não toca seu coração tanto quanto a minha. Agora deixa eu continuar, porque o que eu ainda tenho para contar vai fazer você entender por que eu digo que às vezes o perigo maior está dentro da nossa própria casa, sentado na nossa mesa, dormindo no quarto ao lado. Voltando para aquele dia no hospital de Gurupi, quando o médico me mostrou a tomografia e falou sobre as marcas no meu pescoço, minha primeira reação foi negar. Não pode ser, doutor, eu disse.
a voz saindo rouca e falhada. Eu moro sozinha com meu filho e ele cuida de mim. Deve ser engano dos seus aparelhos. Mas o médico, um rapaz novo de Palmas que tinha feito medicina em Goiânia, balançou a cabeça devagar. Dona Sebastiana, eu já vi casos assim antes. Isso aqui não é acidente, é tentativa de homicídio. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Tentativa de homicídio. As palavras ecoavam na minha cabeça feito sino de igreja no domingo. Quem ia querer me matar? Eu, uma velha parteira aposentada, benzedeira de criança com quebranto e espinhela caída, que vivia da pensão do marido falecido e de uma rocinha de mandioca e abóbora. Foi aí que a ficha caiu, devagar e dolorida como espinho entrando na carne. Mão grande de homem, todas as noites, dentro da minha própria casa. Só tinha um homem que dormia ali comigo. Nasci em Porto Nacional em 1952, numa casa de pau a pique com chão de terra batida, última de 7 filhos que minha mãe Maria Benedita conseguiu criar até crescer. Outros 4 ela perdeu ainda pequenos, de febre, de diarreia, dessas doenças que levavam criança fácil naquele tempo. Meu pai, João Rodrigues, era lavrador e tinha um pedacinho de terra onde plantava mandioca, milho e arroz. Não era terra nossa, era meia com o dono da fazenda, mas meu pai cuidava daquilo como se fosse herança de rei. Eu cresci ajudando minha mãe com as lidas da casa, buscando água no córrego numa lata equilibrada na cabeça, lavando roupa nas pedras do rio, socando pilão para fazer farinha. Mas o que eu mais gostava era quando chegava a mulher barriguda chamando minha mãe no meio da noite. Ela pegava a bolsa de pano com os panos limpos, a tesoura, o barbante, o álcool, e eu ia junto, mesmo criança, carregando a lamparina. Foi assim que aprendi a arte de partejar, vendo minha mãe trabalhar. As mãos dela eram firmes e suaves ao mesmo tempo. Sabiam exatamente onde apertar para aliviar a dor. Como virar o bebê quando vinha atravessado, quando era hora de mandar a mulher fazer força e quando era hora de esperar a natureza trabalhar. Ela rezava baixinho enquanto fazia o parto, pedindo proteção para São Raimundo Nonato, protetor das parturientes, e para Nossa Senhora do Bom Parto. Eu decorei cada oração, cada gesto, cada segredo que ela me passou. Com 15 anos, fiz meu primeiro parto sozinha. Foi a filha do seu Zé Cachaça, uma menina novinha de 16 anos que tinha se ajuntado com um vaqueiro e estava tendo o primeiro bebê. Minha mãe estava doente, com febre alta, e mandou eu ir no lugar dela. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a tesoura cair na hora de cortar o cordão. Mas quando ouvi o choro daquela criança, quando vi ela respirando forte e choramingando no meu colo, soube que tinha nascido para aquilo. Era meu dom, minha missão nesse mundo. Conheci meu marido, Antônio Silva, numa festa de São João em 1970. Eu tinha 18 anos e ele 25. Era um homem alto e forte, trabalhava numa fazenda de gado perto de Palmas, que naquele tempo ainda nem era capital de nada, porque Tocantins só virou estado em 1988. Antônio tinha olhos claros, meio esverdeados, e um sorriso que me desarrumava toda por dentro. A primeira vez que dançamos forró, ele me segurou pela cintura com uma firmeza que me fez sentir protegida e desejada ao mesmo tempo. Não precisou muito tempo para eu me apaixonar, perdida por aquele homem. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de Porto Nacional, com minha mãe fazendo o bolo de mandioca e os docinhos, e meu pai matando um porco para fazer a festa. Fomos morar numa casinha que Antônio alugou perto da fazenda onde trabalhava. Eu continuei fazendo partos e benzendo criança, e ele tocando o gado. A vida era dura, não vou mentir. Ganhávamos pouco, passamos aperto mais de uma vez. Teve mês que o arroz e o feijão acabavam antes do dia do pagamento. Mas éramos felizes, à nossa maneira. Antônio era homem de poucas palavras, calado e sério, mas me tratava com respeito e carinho. Nunca levantou a mão para mim. Nunca chegou em casa bêbado arrumando confusão. Era trabalhador, honesto, de palavra. Quando eu engravidei, em 1972, ele ficou radiante.
Queria um filho homem para ensinar o ofício de vaqueiro, para passar adiante o conhecimento da lida com o gado. Nosso filho nasceu em março de 1973, num parto que eu mesma fiz, com minha mãe do meu lado me guiando. Chamamos ele de Antônio Júnior, mas sempre chamei de Juninho. Juninho cresceu esperto, ativo, cheio de vontade de aprender. Antônio ensinou ele desde cedo a montar a cavalo, a laçar bezerro, a ferrar o gado. Eu ensinei ele a benzer, a fazer chá de erva para dor de barriga, a respeitar os mais velhos. Colocamos ele na escola na cidade, mesmo que isso significasse que ele tinha que acordar às 5 da manhã para pegar o ônibus e só voltava de tardinha. Eu e Antônio queríamos que ele estudasse, que tivesse uma vida melhor que a nossa. Juntamos centavo por centavo para comprar caderno, lápis, uniforme. Teve vez que deixei de comprar um corte de tecido que eu estava querendo para fazer uma saia nova, só para poder pagar o material escolar do Juninho. Mas valia a pena ver o menino aprendendo a ler e escrever, trazendo as continhas de matemática para eu e Antônio tentarmos ajudar, mesmo sem entender muito. Quando Juninho tinha 12 anos, em 1985, a vida deu uma reviravolta boa para nós. Antônio conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço de terra, 5 alqueires, numa região entre Porto Nacional e onde hoje é Palmas. Não era terra grande, mas era nossa. Construímos uma casa de tijolo, pequena mas firme, com 3 quartos, sala, cozinha e um quintal onde plantei mandioca, milho, abóbora, quiabo. Criamos galinhas, uns porcos, e Antônio comprou 3 vacas para começar uma criação pequena. Eu continuava fazendo partos, cada vez mais conhecida na região. Vinha gente de longe me buscar quando tinha mulher para parir, cobrando pouco, às vezes só uma galinha ou um saco de farinha, mas era meu dinheiro, meu ganho. Me dava um orgulho danado poder ajudar Antônio com as despesas da casa. Juninho foi crescendo, e conforme ele ia virando homem, começou a ficar diferente. Mais calado, mais fechado. Na adolescência, começou a se juntar com uns meninos que não eram boa companhia, ficavam fumando escondido atrás da escola, matavam aula para jogar sinuca no bar. Antônio tentou endireitar o menino, conversava, botava de castigo, mas Juninho ficava cada vez mais rebelde. Com 15 anos, largou a escola. Disse que não queria mais estudar, que aquilo não servia para nada, que ia trabalhar na roça com o pai. Antônio ficou arrasado, mas aceitou. Tentou ensinar o menino o trabalho da terra, mas Juninho era preguiçoso, reclamava de tudo, não gostava de acordar cedo, não tinha jeito para lidar com o gado. Eu via a decepção nos olhos do Antônio, mas ele nunca falava nada, só ficava mais calado ainda. Com 18 anos, em 1991, Juninho arrumou uma namorada. Era uma menina da cidade, Luciene, filha de um comerciante que tinha uma loja de ferragens em Porto Nacional. Menina bonita, mas cheia de vontade, acostumada com conforto. Começou a encher a cabeça do Juninho, dizendo que ele merecia coisa melhor, que ficar na roça era vida de cachorro, que ele tinha que ir para a cidade grande, arrumar um emprego de verdade. Juninho escutou e acreditou. Em 1992, ele anunciou que ia para Goiânia tentar a vida. Antônio tentou convencer ele a ficar, disse que a terra era dele também, que era a herança que a gente estava construindo. Mas Juninho não quis ouvir. Foi embora com a Luciene, prometendo que ia voltar rico, que ia comprar um carro, que ia construir uma casa grande pra gente. A partida do Juninho deixou um vazio danado na nossa casa. Antônio ficou mais quieto ainda. Passava o dia trabalhando feito condenado, como se o trabalho pudesse apagar a tristeza. Eu chorei muitas noites escondido, rezando no meu terço de Pequi para Nossa Senhora proteger meu filho lá longe. No começo, Juninho ligava de vez em quando, mandava notícia. Depois as ligações foram ficando mais raras. Soubemos que ele casou com a Luciene, que tiveram 2 filhos, que ele arrumou emprego numa construção civil. Mas nunca prosperou como prometeu. A vida em Goiânia era cara, o dinheiro nunca sobrava, sempre tinha conta atrasada, sempre tinha problema. Em 2003, Antônio começou a passar mal. Dor no peito, falta de ar, cansaço.
Levei ele no médico em Palmas e descobrimos que ele estava com problema sério no coração. Precisava de remédio caro, de acompanhamento. Vendemos uma das vacas para pagar os exames e os remédios, mas a saúde do Antônio só piorava. Em janeiro de 2004, ele teve um infarto fulminante enquanto estava cercando uma parte do pasto. Eu estava dentro de casa fazendo almoço quando ouvi o grito dele. Corri, mas quando cheguei já era tarde. Meu Antônio, meu companheiro de 34 anos, estava deitado na terra vermelha, os olhos abertos olhando para o céu, sem vida. Gritei tanto que os vizinhos vieram correndo. Não acreditava que ele tinha ido embora assim, de repente, sem nem se despedir direito. Enterramos Antônio no cemitério de Porto Nacional, debaixo de um pé de caju. Juninho veio para o enterro. Trouxe a Luciene e os 2 netos que eu mal conhecia. Ficou 3 dias e foi embora de novo. Disse que não podia deixar o emprego. Prometi para ele que cuidaria da terra, que guardaria a herança dele. E foi o que fiz. Continuei morando na casinha, cuidando da roça, fazendo partos e benzendo criança. A pensão do Antônio ajudava nas despesas e meu trabalho de parteira, embora tivesse diminuído porque agora tinha mais hospitais e as mulheres jovens preferiam parir lá, ainda me davam uns trocados. Vivia assim, sozinha, mas ocupada, de 2004 a 2011. 7 anos de solidão que eu preenchia com trabalho, com reza, com a companhia dos vizinhos e das mulheres que eu ainda atendia. Em dezembro de 2011, Juninho me ligou. A voz dele estava diferente, cansada, meio derrotada. Disse que a Luciene tinha largado ele, tinha levado os filhos e ido morar com outro homem. Disse que ele tinha perdido o emprego, que estava sem dinheiro, sem lugar para ficar. Perguntou se podia voltar para casa, ficar um tempo comigo até se reerguer. Meu coração de mãe não soube dizer não. Vem, meu filho, eu disse. A casa é sua também. Vem para casa. Ele chegou em janeiro de 2012, num ônibus de madrugada, com uma mala velha e uma cara de fracassado que me deu uma dó no peito. Abracei meu filho, cheirei o cheiro dele misturado com suor e tristeza e senti que ele precisava de mim. Pensei que ia cuidar dele, ajudar ele a se recuperar, dar o apoio que ele precisava. Não imaginava, nem nos meus piores pesadelos, que tinha acabado de abrir a porta para o meu próprio carrasco. Os primeiros meses com Juninho em casa foram estranhos, mas eu atribuía a adaptação. Ele chegou magro, abatido, com aquele ar de homem que perdeu tudo e não sabe como recomeçar. Dormia até tarde, passava o dia sentado na varanda fumando cigarro atrás de cigarro, olhando para o nada. Eu tentava conversar, perguntar dos netos, saber como ele estava se sentindo, mas ele respondia com monossílabos, irritado, como se minha preocupação fosse um incômodo. Tô bem, mãe, ele dizia rispidamente. Deixa eu quieto. Estranhei, porque o Juninho que eu lembrava, mesmo rebelde, sempre foi mais comunicativo comigo. Mas pensei que fosse a dor da separação, a vergonha de ter voltado derrotado para a casa da mãe aos 39 anos. Comecei a reparar em pequenas coisas que me deixavam incomodada. Ele vasculhava a casa quando achava que eu não estava olhando. Abria gavetas, mexia nos papéis da escrivaninha onde eu guardava os documentos. Uma vez peguei ele no meu quarto, olhando dentro do armário. Tô procurando um cobertor. Ele disse rápido demais. Tá com frio à noite. Mas era janeiro, pleno verão tocantinense. O calor tava de rachar. Outra vez, vi ele conversando baixinho no telefone orelhão da estrada, e quando me aproximei, ele desligou na hora, escondendo o papel onde tinha anotado alguma coisa. Era nada não, mãe, ele falou, guardando o papel no bolso. Só um amigo de Goiânia. Em março de 2012, ele começou com a história de querer ajudar a cuidar da terra. Disse que ia plantar, melhorar a cerca, consertar o telhado da casa que estava com goteira. Eu fiquei feliz, achei que finalmente ele estava se animando, querendo trabalhar. Mas o trabalho dele era desengonçado, mal feito, como se estivesse fazendo só para mostrar serviço. Plantou mandioca fora de época, a cerca que ele consertou caiu na primeira chuva forte. E ele começou a falar em vender a terra. Mãe,
A senhora tá velha demais para cuidar desse tanto de terra sozinha, ele dizia. Vamos vender, dividir o dinheiro, a senhora compra uma casinha menor na cidade, fica mais perto de tudo, de médico, de farmácia. Eu recusei na hora. Essa terra é herança do seu pai, respondi firme. Foi suor dele que comprou. Enquanto eu tiver vida, não vendo não. Vi a raiva passar pelo rosto dele, rápida como relâmpago, mas ele controlou. Tá bom, mãe, disse entre dentes. Era só uma sugestão. Depois desse dia, ele ficou mais quieto ainda, mais fechado. Parou de tentar conversar comigo, comia calado, passava o dia trancado no quarto ou sumindo pela estrada. Começou a chegar em casa tarde da noite, cheirando a cachaça. Eu rezava no meu terço de Pequi, pedindo para Nossa Senhora me dar paciência, para São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis, me ajudar com meu filho. Achava que ele estava passando por uma fase ruim, que logo ia melhorar, como eu estava enganada. Foi em abril de 2012 que tudo começou a piorar de verdade. Juninho começou a fazer um chá para mim toda noite. Mãe, a senhora reclama que não dorme direito, que fica acordada até tarde, ele dizia, trazendo a xícara fumegante. Esse chá de camomila com melissa vai ajudar a senhora a descansar. No começo, achei carinhoso da parte dele. Fazia tanto tempo que não via meu filho cuidando de mim, me tratando com atenção. O chá tinha um gosto meio amargo, mas eu bebia todinho, agradecida. E realmente me dava um sono pesado, profundo, daqueles que a gente apaga e não acorda nem com trovão. Acordava no outro dia com a boca seca, a cabeça meio tonta, mas descansada. Só que comecei a ter uns sonhos estranhos. Ou será que não eram sonhos? Eram sensações confusas, como se eu tivesse presa num pesadelo. Sentia um peso no peito, uma pressão no pescoço, falta de ar. Tentava gritar, mexer, mas meu corpo não obedecia. Tava pesado, feito chumbo. Ouvia uma respiração perto do meu ouvido, ofegante, cheia de raiva. Sentia mãos grandes apertando minha garganta, os dedos cavando na minha pele. Lutava para acordar, para abrir os olhos, mas era como se tivesse mergulhada em melaço grosso, não conseguia emergir. Quando finalmente acordava, de madrugada ou ao amanhecer, estava suando frio, o coração disparado, a garganta doendo. Levantava, ia até o espelho do banheiro e via marcas roxas no pescoço. Manchas redondas, como se alguém tivesse me apertado forte. Perguntava para o Juninho se ele tinha ouvido alguma coisa de noite, se tinha entrado no meu quarto. Ele olhava para mim com aquela cara de sono e balançava a cabeça. Dormi a noite toda, mãe. A senhora deve ter se revirado demais, batido no criado mudo ou na cabeceira da cama. Fazia sentido, eu pensava. Eu sempre fui de dormir inquieta, me mexendo muito. Mas aquelas marcas eram grandes demais, muito definidas para serem de pancada imóvel. Comecei a usar lenço no pescoço quando saía de casa, com vergonha de que os vizinhos vissem e pensassem sabe-se lá o quê. Dona Geralda, minha vizinha mais próxima, comentou uma vez: Dona Tiana, a senhora tá bem? Tá com uma cara cansada, uns olhos fundos? Eu sorri e disse que era só falta de sono, coisa da idade. As dores de garganta foram piorando. Minha voz, que sempre foi minha ferramenta de trabalho, para dar ordem durante os partos, para rezar alto nas benzeduras, para conversar com as mulheres, foi ficando cada vez mais rouca. Parecia que tinha uma lixa dentro da garganta, arranhando toda vez que eu falava. Tinha dificuldade para engolir, até comida mole doía para descer. Emagreci 5 quilos em 2 meses porque mal conseguia comer. Juninho reparava, mas não dizia nada. Só ficava olhando com aquela expressão fechada, impenetrável. Continuava fazendo o chá toda noite, insistindo que eu tomasse. É para ajudar a senhora a descansar, mãe, ele repetia, e eu, que ainda confiava no meu filho, bebia obediente. Uma noite de junho de 2012, acordei no meio de um sufocamento terrível. Dessa vez, não era sonho confuso, era real, estava acontecendo. Abri os olhos e vi uma figura escura inclinada sobre mim.
Mãos grandes envolvendo meu pescoço, apertando, apertando, apertando. Tentei gritar, mas não saiu som nenhum, só um gargarejo horrível. Meus pulmões queimavam pedindo ar que não vinha. Levantei as mãos, tentando arranhar, empurrar, mas meu corpo estava mole, sem força. Aquele chá tinha me deixado lerda demais para reagir direito. Vi estrelinhas dançando na minha visão. Senti o mundo escurecendo nas bordas. Ia morrer. Ia morrer ali, na minha própria cama, sem entender por quê. E então, num último lampejo de consciência antes de desmaiar, reconheci o perfume. Aquele cheiro misturado de cigarro barato e suor azedo. Era o cheiro do Juninho. Acordei quando o sol já estava alto, a boca seca feito palha, a garganta em chamas. Tentei engolir e quase vomitei de dor. Levantei devagar, tonta, a cabeça rodando e fui cambaleando até o banheiro. Olhei no espelho e levei um susto tão grande que precisei segurar na pia para não cair. Meu pescoço estava todo roxo, marcado por dedos distintos, 5 de cada lado. Hematomas escuros, doloridos, que pulsavam junto com meu coração. Não tinha como negar mais. Alguém tinha tentado me matar de noite, e esse alguém morava na minha casa. Saí do banheiro e fui até o quarto do Juninho. A porta estava aberta, ele não estava lá. Entrei, o coração batendo descompassado, e olhei em volta. A cama estava feita, mas desleixada, como se ele tivesse se levantado com pressa. Vi no criado mudo dele um papel. Peguei com mão tremendo. Era um anúncio recortado de jornal, anunciando compra de terras na região. No verso, com a letra do Juninho, estava escrito: 5 alqueires Porto Nacional, valor aproximado 180 mil. Meu sangue gelou. Ele estava avaliando minha terra, nossa terra, a herança do Antônio. E embaixo, com letra mais apressada, rabiscada com raiva: vender logo. Sentei na cama dele, aquele papel na mão, e tudo se encaixou. Os chás que me deixavam dopada. As tentativas de estrangulamento enquanto eu dormia sedada, incapaz de reagir. A insistência em vender a terra. Juninho não tinha voltado para casa porque precisava de mim, porque queria recomeçar perto da mãe. Ele voltou porque precisava que eu morresse. Precisava da herança. 5 alqueires de terra valendo 180 mil reais eram a solução para os problemas dele, a saída da miséria. E eu, sua própria mãe, era só um obstáculo no caminho dele. Chorei ali, sentada na cama do meu filho, chorando todas as lágrimas que tinha guardado. Chorei pela ilusão de que ainda tinha um filho que me amava. Chorei pelo Antônio, que tinha morrido achando que estava deixando nossa terra para o Juninho cuidar. Chorei por mim mesma, por ter sido tão cega, tão confiante, tão besta. Mas no meio das lágrimas, uma raiva foi crescendo no meu peito. Uma raiva fria, determinada, que secou meu choro e me fez levantar daquela cama. Não ia deixar meu filho me matar. Não ia deixar ele vender a terra que eu e Antônio suamos para conseguir. Tinha que ser esperta, tinha que ter provas, tinha que me proteger. Guardei o papel no bolso do vestido e saí do quarto. Encontrei Juninho na cozinha, tomando café. Ele olhou para mim e eu vi pela primeira vez com clareza a frieza naqueles olhos. Não tinha amor ali. Não tinha remorso. Só cálculo, ganância, impaciência. Bom dia, mãe, ele disse fingindo normalidade. Dormiu bem? Forcei um sorriso, a garganta doendo tanto que mal conseguia falar. Dormi, meu filho. Menti. Dormi que nem pedra. Vi um brilho de frustração passar pelo rosto dele. Ele esperava que eu tivesse morrido de noite. Esperava acordar e me encontrar morta na cama. Provavelmente ia dizer que tinha sido morte natural, coração, derrame, essas coisas que levam velhos. Ia fingir tristeza, enterrar a mãe, vender a terra e seguir a vida. Passei o dia fazendo minhas coisas normais, tentando não demonstrar que sabia de nada. Mas dentro de mim estava planejando, precisava de ajuda, mas de quem? Não podia contar para os vizinhos, iam achar loucura, iam dizer que eu estava inventando coisa,
Que filho não faz isso com mãe? Precisava de prova concreta. À tarde, quando Juninho saiu, disse que ia na cidade, mas eu sabia que ia era pro bar beber. Corri até a casa do seu Raimundo, meu vizinho do lado. Ele era viúvo, morava sozinho, homem sério e trabalhador, que sempre me ajudou quando o Antônio morreu. Seu Raimundo, chamei no portão. Ele apareceu limpando as mãos num pano. Tinha estado mexendo no motor da caminhonete velha. Dona Tiana, entre! Que surpresa boa! Entrei, recusando o café que ele ofereceu, e fui direto ao ponto. Tirei o lenço do pescoço, mostrando os hematomas. Vi os olhos dele arregalarem de susto. Meu Deus do céu, Dona Tiana! Quem fez isso com a senhora? Contei tudo. Os chás, os sonhos que não eram sonhos, o sufocamento, as marcas, o papel que encontrei no quarto do Juninho. Ele me ouviu em silêncio, a cara ficando cada vez mais séria, mais preocupada. A senhora precisa ir na polícia, ele disse quando terminei. Isso é tentativa de homicídio, e precisa ir no médico, fazer exame, documentar essas lesões. Eu balancei a cabeça, as lágrimas voltando. Ele é meu filho, seu Raimundo, meu único filho. Se eu denunciar, ele vai preso. Vai ter ficha criminal pro resto da vida. Não sei se consigo fazer isso. Seu Raimundo pegou minha mão entre as dele, calejadas e grandes, mãos de trabalhador honesto. Dona Tiana, esse seu filho tá tentando matar a senhora. Já tentou várias vezes. Mais cedo ou mais tarde, ele consegue. A senhora quer morrer para proteger quem tá tirando a vida da senhora? Tinha razão, eu sabia que tinha. Mas doía demais admitir. Naquela noite, quando voltei para casa, Juninho estava lá com o chá pronto. Trouxe o chá da senhora, mãe, disse, estendendo a xícara fumegante. Olhei para aquela xícara, para o rosto do meu filho e pela primeira vez disse não. Não vou tomar não, Juninho. Tô sem sono hoje. Vi a mandíbula dele apertar, os olhos estreitarem. A senhora sempre toma, mãe. Faz bem para a senhora. Ajuda a descansar. Segurei firme na cadeira onde estava sentada. Disse que não quero. Pode jogar fora. A tensão no ar era palpável, grossa feito melado. Juninho ficou parado ali, segurando a xícara, me encarando. Por um momento achei que ele ia me obrigar, ia enfiar o chá goela abaixo na força. Mas então ele deu um sorriso torto, cheio de veneno. Como quiser, mãe. Virou e jogou o chá na pia, fazendo barulho de propósito. Saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, tremendo, sabendo que tinha declarado guerra. Sabia que ele não ia desistir fácil, e sabia que eu precisava agir rápido, antes que ele mudasse de estratégia. No dia seguinte, bem cedinho, pedi para o seu Raimundo me levar no hospital de Gurupi. Disse para o Juninho que ia fazer uns exames de rotina, check-up de velho. Ele nem ligou, estava com cara de ressaca, mal abriu os olhos. No hospital, pedi para falar com um médico. Me encaminharam para o Dr. Fernando, um rapaz jovem que tinha feito medicina em Goiânia. Contei minha história, mostrei as marcas e pedi para ele examinar minha garganta que estava doendo barbaridade. Ele me examinou com cuidado, apalpou meu pescoço, pediu para eu engolir, falar, tossir. A cara dele foi ficando cada vez mais preocupada. Dona Sebastiana, vou pedir uma tomografia, ele disse. Preciso ver o que está acontecendo internamente. Fiz o exame naquele mesmo dia. A espera pelo resultado foi uma agonia. Fiquei sentada na sala de espera do hospital, rezando no meu terço de Pequi, pedindo força para enfrentar o que viesse. Seu Raimundo ficou comigo o tempo todo, me dando apoio silencioso. Quando o médico me chamou de volta para o consultório, a cara dele estava pálida, as mãos tremendo quando segurou a tomografia contra a luz. Foi aí que ele me deu aquela notícia terrível que eu já contei no começo dessa história. Fratura parcial na traqueia, tentativa de estrangulamento, mão grande de homem, múltiplas agressões. Mais um pouco e eu morria. Ouvi tudo como se tivesse debaixo d'água, as palavras chegando abafadas, distantes. O médico continuou falando, explicando que eu precisava fazer boletim de ocorrência, que aquilo era crime gravíssimo, que eu corria risco de morte. Assenti com a cabeça,
muda, processando a confirmação do que eu já sabia no fundo, mas não queria acreditar. Meu filho tinha tentado me matar, várias vezes, e quase conseguiu. Tem mais uma coisa, dona Sebastiana, o Dr. Fernando disse, a voz mais suave. A senhora vomitou sangue hoje de manhã, certo? Eu tinha esquecido de mencionar, mas ele viu no prontuário. Foi, confirmei. Bastante sangue, me assustei. Ele apontou para a tomografia. Isso aqui são micro-rupturas nos vasos da garganta. O estrangulamento foi tão violento, tão repetido, que rompeu vasinhos internos. Se isso piorar, a senhora pode ter uma hemorragia séria. Precisa de acompanhamento médico urgente. E precisa se afastar de quem está fazendo isso com a senhora. Saí do hospital com uma pasta cheia de laudos médicos, exames, fotos das lesões que o Dr. Fernando tirou para documentar tudo direitinho. Seu Raimundo me levou direto para a delegacia de Porto Nacional. Lá, uma delegada mulher, doutora Carmen, me recebeu. Era uma mulher na casa dos 40, séria, profissional, mas com olhos bondosos. Escutou minha história inteira sem me interromper. Examinou os laudos médicos, fez anotações, tirou cópias de tudo. A senhora foi muito corajosa em vir aqui, dona Sebastiana, ela disse quando terminei. Muitas mulheres, muitos idosos, sofrem violência dentro de casa e não denunciam por medo, por vergonha, por amor mal colocado. Vou registrar esse boletim de ocorrência e encaminhar para o Ministério Público. Seu filho vai ser intimado a depor. Provavelmente vai ser preso preventivamente, porque existe risco concreto para sua vida. Mas preciso que a senhora entenda. Isso vai mudar tudo. Sua vida não vai mais ser a mesma. Olhei para a doutora Carmen e senti uma firmeza crescer dentro de mim. Minha vida já mudou quando meu filho decidiu me matar, respondi. Agora eu só quero sobreviver e proteger o que é meu. Voltei para casa naquele dia de agosto de 2012 com uma cópia do boletim de ocorrência na bolsa e o coração pesado feito chumbo. Juninho estava na varanda fumando. Olhou para mim com desconfiança. Demorou muito, mãe. Que tanto de exame foi esse? Ignorei a pergunta, entrei direto para casa, tranquei a porta do meu quarto. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cama, a enxada que eu trouxe da roça do lado, o terço na mão, rezando e vigiando a porta. Se ele tentasse entrar, eu estava pronta para me defender. Mas ele não tentou. Acho que sentiu que alguma coisa tinha mudado, que eu não era mais a velhinha indefesa que ele podia matar no sono. 2 dias depois, numa quinta-feira de manhã, a polícia chegou. 2 viaturas pararam na frente de casa, levantando poeira da estrada. 3 policiais desceram, um deles com um papel na mão. Juninho estava no quintal, olhou para a polícia com aquela cara de quem não está entendendo nada. Antônio da Silva Júnior? O policial mais velho perguntou. Sou eu, Juninho respondeu, a voz já ressabiada. Tá preso por tentativa de homicídio qualificado contra sua mãe, Sebastiana Rodrigues da Silva. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra o senhor. Vi a cara do Juninho mudar, passar por surpresa, raiva, medo, tudo junto. Ele olhou para mim que estava na porta da casa. Mãe, que loucura é essa? Que história é essa de tentativa de homicídio? Dei um passo para frente, firme, mesmo com as pernas tremendo. Você sabe muito bem do que está sendo acusado, Juninho. Você tentou me matar, várias vezes, quase conseguiu. Mas eu descobri, e agora vai pagar. Vi o ódio puro no olhar dele, uma raiva tão grande que me deu medo. Sua velha ingrata, ele gritou enquanto os policiais botavam algema nele. Depois de tudo que fiz por você, ia te livrar do sofrimento, ia fazer você descansar de vez. Fazer eu descansar. As palavras que ele usava toda noite quando trazia o chá envenenado. As palavras que provavelmente sussurrava no meu ouvido enquanto apertava minha garganta, tentando me sufocar. Vou te ajudar a descansar, mãe. Descanso eterno. Morte. Os policiais levaram ele para a viatura, ainda gritando, xingando, me acusando de traidora, de ingrata, de mamãe.
Os vizinhos todos saíram para ver, Dona Geralda com a mão na boca de susto, seu Raimundo do meu lado me dando apoio. Quando a viatura sumiu na curva da estrada, levando meu filho preso, minhas pernas cederam. Seu Raimundo me segurou antes que eu caísse. Chorei ali, na frente de todo mundo. Chorei de alívio, de tristeza, de dor, de tudo junto. Os dias seguintes foram um turbilhão. O caso de uma mãe idosa, quase assassinada pelo próprio filho, ganhou os jornais locais. Repórteres apareceram na minha porta querendo entrevista. Recusei todos. Não queria expor minha dor, minha vergonha, minha história para o mundo inteiro. A doutora Carmen me ligou avisando que o Juninho tinha confessado parcialmente. Disse que só queria acabar com o sofrimento da mãe velhinha, que estava fazendo um favor. Não admitiu a ganância, o interesse na terra, mas a polícia tinha encontrado o papel no quarto dele, mais um monte de pesquisas sobre quanto valia terra na região, até conversa com o corretor. O Ministério Público denunciou ele por tentativa de homicídio qualificado. Qualificado porque foi contra a ascendente, mãe, com premeditação, motivo torpe, ganância e uso de veneno para facilitar, o chá. A advogada de defesa dele, paga sabe-se lá com que dinheiro porque ele não tinha vintém, tentou alegar que ele estava em depressão, que não sabia o que fazia. Mas os laudos médicos eram claros demais. A tomografia, as marcas, a confissão dele aos policiais. Não tinha como negar. O julgamento foi em março de 2013, 7 meses depois da prisão. Eu fui no Fórum de Palmas, acompanhada pelo seu Raimundo e pela doutora Carmen. Ver meu filho lá, de uniforme de presidiário, magro e com cara de bandido, me partiu o coração. Mas quando chegou minha vez de falar, de contar para o juiz o que tinha acontecido, encontrei força não sei de onde. Falei firme, clara, sem chorar. Contei dos chás, dos pesadelos que não eram pesadelos, do sufocamento, da descoberta. Mostrei as fotos das lesões, o laudo da tomografia. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas da plateia. O Juninho não quis falar nada. Ficou lá sentado, calado, olhando para o chão. O advogado dele tentou argumentar, mas não tinha muito o que fazer. O júri popular levou 3 horas para deliberar. Quando voltaram, o veredicto foi unânime. Culpado. O juiz condenou ele a 12 anos de prisão em regime fechado, mais indenização de R$50 mil por danos morais para mim. 12 anos. Meu filho ia ficar 12 anos preso por tentar me matar. Quando saí daquele fórum, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Justiça tinha sido feita. Mas junto com o alívio veio uma tristeza profunda, um luto estranho. Tinha perdido meu filho, não para a morte, mas para a ganância, para a maldade, para escolhas erradas dele. E sabia que mesmo depois desses 12 anos, mesmo se ele saísse da prisão, nunca mais ia ter meu filho de volta. Aquele menino que eu embalei no colo, que ensinei a rezar, que criei com tanto amor, esse menino tinha morrido. No lugar dele, só restava um estranho capaz de tentar matar a própria mãe. Depois do julgamento, passei meses me recuperando. Não só do corpo, que tinha levado uma surra danada com aqueles estrangulamentos, mas principalmente da alma. A traqueia cicatrizou devagar, com acompanhamento médico toda semana no começo. Tive que fazer fisioterapia para a garganta, exercícios de respiração, tratamento com fonoaudióloga para recuperar a voz que tinha ficado rouca e falhada. Foram meses tomando remédio, fazendo exame, voltando no médico. O doutor Fernando me acompanhou pessoalmente durante todo o tratamento. Nunca me cobrou nada. Dizia que era obrigação dele cuidar de quem tinha salvado a vida dele quando nasceu. Eu tinha sido a parteira que trouxe ele ao mundo, em 1985, lá em Porto Nacional. A vida dá voltas, não é mesmo? Mas a recuperação da alma foi mais demorada, mais dolorida. Acordava de noite com pesadelos, sentindo aquelas mãos no meu pescoço, ouvindo a voz do Juninho sussurrando: "Vou te ajudar a descansar, mãe." Levantava suando frio, o coração disparado, e levava horas para conseguir dormir de novo. Tinha medo de fechar os olhos, medo do escuro, medo de ficar sozinha na casa. Seu Raimundo percebeu meu sofrimento e começou a dormir na sala, num colchão que ele mesmo trouxe da casa dele.
É só até a senhora se sentir segura de novo, dona Tiana, ele dizia. Não se preocupe, não tô querendo nada em troca. Só quero que a senhora durma em paz. Levou quase um ano inteiro para eu conseguir dormir uma noite completa sem acordar assustada. E o terço de pequi da minha mãe, que tinha ficado esquecido numa gaveta durante aqueles meses terríveis de 2012, voltou para as minhas mãos. Rezava todo dia, de manhã e de noite, pedindo força para superar, para perdoar, para seguir em frente. Perdoar não significava esquecer ou aceitar o que o Juninho fez. Significava soltar aquele ódio que estava me envenenando por dentro, aquela raiva que me consumia e não deixava eu viver. Perdoei meu filho pelas escolhas erradas dele, mas não perdoei o crime. A justiça tinha sido feita, e isso me dava um pouco de paz. Uma das coisas mais difíceis foi lidar com a culpa. Passava horas me perguntando onde eu tinha errado, o que tinha feito de errado na criação do Juninho para ele ter se tornado capaz daquilo. Será que mimei demais? Será que fui dura demais? Será que deveria ter sido mais presente quando ele era adolescente, quando começou a se meter com más companhias? Esses pensamentos me corroíam, me tiravam o sono, me faziam chorar escondida no banheiro. Foi Dona Geralda, minha vizinha, quem me disse uma verdade que eu precisava ouvir. Dona Tiana, a senhora deu tudo para o seu filho: amor, educação, exemplo, oportunidade. Mas chega uma hora que cada um faz suas próprias escolhas. O Juninho escolheu a ganância, escolheu a maldade. Isso não é culpa da senhora, não. Aos poucos, com a ajuda de muita reza, muita conversa com Dona Geralda e seu Raimundo, algumas sessões com uma psicóloga que a doutora Carmen me indicou no CRAS de Porto Nacional, fui aprendendo a separar o que era minha responsabilidade do que era escolha dele. Fui mãe dedicada, isso eu sabia. Dei amor, dei estrutura, dei valores. Se ele escolheu outro caminho, a responsabilidade era dele, não minha. E entendi também que tinha feito certo em denunciar, em me proteger, em buscar justiça. Porque se não tivesse feito, hoje eu não estaria aqui contando essa história. Estaria enterrada no cemitério de Porto Nacional e meu filho estaria gastando o dinheiro da venda da terra, provavelmente já teria torrado tudo em bebida e jogo. A relação com a terra mudou depois de tudo o que aconteceu. Antes, aqueles 5 alqueires eram a herança do Antônio, o patrimônio que a gente construiu junto, o futuro que eu queria deixar para o Juninho. Depois da traição, da tentativa de homicídio, a terra virou outra coisa. Virou minha vitória, minha resistência, a prova de que eu tinha sobrevivido e não ia deixar ninguém tirar de mim o que era meu por direito. Continuei morando na casinha, cuidando da roça, plantando minha mandioca, meu milho, minhas abóboras. Seu Raimundo me ajudava com os trabalhos mais pesados, consertou a cerca direito, reformou o telhado que o Juninho tinha deixado pela metade. A gente foi virando parceiros, companheiros de vida. Em 2015, 3 anos depois do julgamento, seu Raimundo me fez uma proposta diferente. Estava sentado na varanda comigo, tomando um café no fim da tarde, quando disse: Dona Tiana, eu sei que a senhora ainda está machucada, sei que passou por cada coisa terrível, mas queria dizer que gosto da senhora. Gosto de verdade, não só como vizinha ou amiga. E queria saber se a senhora aceitaria dividir a vida comigo, oficialmente. Casar no papel, morar junto, cuidar um do outro até o fim. Fiquei tão surpresa que quase derrubei a xícara de café. Tinha 63 anos, achava que essa parte da vida, de romance, de companheirismo de casal, tinha acabado quando o Antônio morreu. Mas olhei para o seu Raimundo, aquele homem bom que tinha me salvado, que tinha ficado do meu lado durante todo o processo, que dormiu na minha sala durante meses para eu me sentir segura, e senti um quentinho no peito. Não foi paixão louca de juventude, não foi aquele fogo de namoro de 20 anos. Foi coisa mais profunda, mais tranquila, mais verdadeira. Era companheirismo, era respeito, era carinho construído no dia a dia, na ajuda mútua, no cuidado um com o outro. Aceitei o pedido dele e nos casamos em junho de 2015, numa cerimônia pequena na igreja de Porto Nacional, só com alguns vizinhos e amigos próximos.
Dona Geralda fez o bolo. Eu mesma fiz meu vestido, um modelo simples em tecido azul claro. Não teve luxo, não teve festa grande, mas teve amor verdadeiro, aquele amor de gente madura que sabe o valor de ter alguém do lado. Seu Raimundo, que na verdade se chama Raimundo Pereira dos Santos, passou a morar comigo na casinha. Juntamos nossas vidas, nossas rotinas, nossos silêncios e conversas. Ele cuidava da roça comigo, consertava o que quebrava, fazia as compras na cidade. Eu cozinhava, cuidava da casa, continuava benzendo criança quando aparecia mãe pedindo. Paramos de fazer partos faz tempo. Os hospitais tomaram conta disso, mas a benzedura ainda era procurada, principalmente para as crianças com susto, quebranto, mal-olhado, espinhela caída. E tinha também as gestantes que vinham pedir bênção e oração, para ter parto tranquilo. Eu atendia todas com carinho, rezando minhas orações antigas, passando os conhecimentos que minha mãe me passou. A terra que o Juninho tanto cobiçou continuou minha, intocada. Em 2018, seu Raimundo sugeriu que a gente fizesse um testamento, deixando tudo certinho no papel. Não tínhamos filhos juntos, eu não tinha mais herdeiro direto, porque o Juninho tinha perdido esse direito quando tentou me matar. Decidimos deixar a terra para um projeto social que cuida de idosos carentes em Porto Nacional. Uma casa de acolhimento que dá moradia e cuidados para velhinhos abandonados. Me deu uma alegria danada pensar que a terra que quase me custou a vida ia servir, depois que eu e seu Raimundo partirmos, para cuidar de outros idosos. Era um jeito de transformar a dor em algo bom, de fazer justiça poética. O Juninho cumpriu 8 anos de prisão e saiu em 2021, por bom comportamento e remissão de pena. Não quis vir me ver, não mandou carta, não tentou contato. Soube por terceiros que ele foi morar em Goiânia de novo, arrumou um emprego numa oficina mecânica, vive sozinho num quartinho alugado. Os 2 filhos dele, meus netos que mal conheci, não querem saber dele. A ex-mulher se casou de novo e proibiu as crianças de ter contato com o pai presidiário. Ele colheu o que plantou, como diz o ditado. Eu não sinto raiva mais, não sinto ódio. Sinto uma tristeza distante, como se fosse por um estranho que teve uma vida trágica. Rezo por ele às vezes, pedindo que encontre paz, que se redima, que consiga viver com o peso da consciência. Mas não quero vê-lo, não quero contato. Aquele laço de mãe e filho foi cortado naquela noite de junho de 2012, quando senti as mãos dele apertando minha garganta. Hoje, em janeiro de 2026, com meus 73 anos completos, vivo uma vida simples, mas cheia de significado. Acordo cedo, quando o sol ainda está nascendo e os passarinhos começam a cantar no pé de manga do quintal. Tomo meu café com seu Raimundo, pão caseiro com manteiga da fazenda do vizinho, café forte e doce. Depois vou cuidar da horta, regar as plantas, colher os tomates e os quiabos. Seu Raimundo vai pro roçado, cuidar da mandioca e do milho. No fim da manhã, ele volta, a gente almoça junto, descansa um pouco na sombra da varanda. À tarde recebo visitas. Sempre tem alguém vindo pedir bênção, trazer uma criança com quebranto ou só conversar, tomar um café. Dona Geralda vem quase todo dia, trazendo novidade da vizinhança, fofoca boa que a gente comenta rindo. De noite, depois do jantar, eu e seu Raimundo sentamos na varanda, vendo o movimento da estrada, os carros passando, a lua subindo no céu. Conversamos sobre o dia, sobre os planos para o dia seguinte, sobre as memórias antigas. Ele me conta histórias da época em que trabalhava dirigindo caminhão, das viagens que fez pelo Brasil todo. Eu conto das minhas histórias de parteira, dos partos difíceis, dos bebês que vieram ao mundo pelas minhas mãos e hoje são adultos, alguns até avós também. Rezamos juntos, o terço da minha mãe passando pelas minhas mãos calejadas, as contas de pequi gastas e lisas de tanto uso. E quando vamos dormir, eu deito tranquila, sem medo, sem pesadelos, sabendo que tô segura, que tô amada, que sobrevivi. As marcas no meu pescoço sumiram com o tempo, mas a memória ficou. Não como ferida aberta, mas como cicatriz que me lembra da minha força,
da minha capacidade de sobreviver, de recomeçar. Aprendi tantas coisas nesses anos todos, desde aquele agosto terrível de 2012. Aprendi que amor de mãe não é sinônimo de aceitar tudo, de passar pano para tudo. Amor verdadeiro, às vezes, exige limites, exige justiça, exige dizer não. Aprendi que denunciar violência, mesmo quando vem de filho, não é traição. É amor próprio, é sobrevivência, é dignidade. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar felicidade de novo, para se permitir viver. Casei de novo aos 63, encontrei amor de novo na terceira idade, e essa segunda chance foi tão ou mais bonita que a primeira. Aprendi também sobre os sinais de alerta que ignorei. Os comportamentos estranhos, as mudanças de humor, a manipulação sutil, as mentiras pequenas que foram crescendo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria prestado mais atenção, teria confiado mais nos meus instintos, teria agido mais rápido. Por isso, quando vejo outros idosos passando por situações parecidas, filhos ou parentes se aproveitando, manipulando, maltratando, eu falo claro: não aceita, não passa pano, procura ajuda. Tem o CRAS, tem a delegacia, tem o Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem lei que protege idoso, o Estatuto do Idoso que garante nossos direitos. A gente não pode ter vergonha de denunciar, não pode ter medo de ficar sozinho, não pode achar que merece sofrer só porque tá velho. E aprendi, acima de tudo, sobre a minha própria força. Eu, Sebastiana Rodrigues da Silva, parteira, benzedeira, viúva, sobrevivente, esposa de novo, mulher de 73 anos com raízes profundas nessa terra vermelha de Tocantins. Sobrevivi à pobreza da infância, aos partos difíceis, à morte do meu Antônio, à traição e tentativa de assassinato do meu único filho. Sobrevivi e reconstruí. Não tô rica, não tenho luxo, mas tenho paz. Tenho um companheiro bom do meu lado. Tenho minha casinha, minha terra, minhas memórias boas guardadas no coração. Tenho o respeito da comunidade, tenho o carinho dos vizinhos, tenho o conhecimento ancestral das ervas e das rezas que continuo passando adiante. Quando pego meu terço de pequi na mão, sinto a presença da minha mãe, da minha avó, de todas as mulheres fortes que vieram antes de mim. Mulheres que enfrentaram dificuldade pior que a minha, que sobreviveram, que resistiram, que não desistiram. Carrego essa força no sangue, nas veias, nos ossos. E sei que quando eu partir dessa vida, vou deixar também minha história de resistência, minha prova de que é possível sobreviver ao pior, e ainda assim encontrar beleza, encontrar amor, encontrar sentido. Se tem uma coisa que eu quero que você, que está me ouvindo agora, entenda, é isso. Não importa a sua idade, não importa o que você já passou, você merece dignidade, merece respeito, merece viver sem medo. Se alguém está te maltratando, mesmo sendo filho, filha, neto, qualquer parente que seja, você tem o direito de se proteger. Denunciar não é fraqueza, é coragem. Pedir ajuda não é vergonha, é sabedoria. E recomeçar, mesmo velho, mesmo cansado, mesmo machucado, não é impossível. Eu sou a prova viva disso. Olha para mim, sobrevivi a meu próprio filho tentando me matar. Reconstruí minha vida, casei de novo, encontrei felicidade. Se eu consegui, você também consegue. E sobre perdão, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Dona Tiana, a senhora perdoou seu filho? Eu respondo assim: perdoei para me libertar, não para liberar ele da culpa. Perdão não significa esquecer, não significa aceitar, não significa voltar a ter contato. Perdão, para mim, significou soltar aquela raiva que estava me consumindo, aquele ódio que estava me fazendo mal. Perdoei porque eu merecia paz, não porque ele merecia absolvição. A justiça foi feita nos tribunais. O perdão eu fiz na minha alma, para minha própria cura. E isso me libertou para viver de novo, para amar de novo, para ser feliz de novo.
Nesses 14 anos, desde aquele agosto de 2012, aprendi a valorizar as coisas simples. O café da manhã com meu marido, o passarinho cantando de manhã, o cheiro da chuva chegando na terra seca, a visita da vizinha, o sorriso de uma criança que eu benzi e ficou curada, o pôr do sol visto da varanda, as estrelas no céu de noite. São essas coisas pequenas que fazem a vida valer a pena, não os bens materiais, não a terra, não o dinheiro. O Juninho quase me matou por 5 alqueires de terra que valem dinheiro. Mas o que vale mesmo, o que não tem preço, é a vida. É o direito de acordar todo dia, respirar fundo, sentir o sol na pele, abraçar quem a gente ama. Isso ninguém pode tirar da gente, a não ser que a gente deixe. Então, se você chegou até aqui, ouvindo a história dessa velha que quase foi morta pelo próprio filho, mas sobreviveu para contar, eu te agradeço do fundo do meu coração. Agradeço por me ouvir, por me dar sua atenção, por talvez aprender alguma coisa com o que passei. Se essa história tocou você de algum jeito, se inscreve no canal Emoção de Idade, deixa seu like aqui embaixo. E se você realmente me acompanhou até o final dessa jornada toda, se você entendeu o significado profundo do que aconteceu comigo, comenta aí embaixo a palavra descanso. Só quem assistiu tudo vai entender por que essa palavra é importante, por que ela resume tudo o que meu filho tentou fazer comigo quando dizia que ia me ajudar a descansar. Transformei aquela palavra de ameaça em palavra de vitória, porque hoje eu descanso de verdade, em paz, sem medo, sem dor. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade linda de compartilhar minha história com vocês. Quem sabe a próxima história que você vai ouvir aqui não seja ainda mais parecida com a sua, não toque ainda mais fundo no seu coração. A gente nunca sabe. Mas uma coisa eu sei: enquanto houver gente disposta a ouvir, vai ter gente disposta a contar. E é assim, dividindo nossas histórias, nossas dores e nossas vitórias, que a gente se fortalece, que a gente aprende, que a gente resiste. Um abraço bem apertado dessa velha aqui, Sebastiana Rodrigues da Silva, Dona Tiana, 73 anos de idade e de muita história para contar. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para se defender e viver com dignidade. Você merece. Todos nós merecemos.